Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. A palavra hoje, irmãos, é Salmo 107, do 1 ao 43. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercante nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento impetuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegra com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciões. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converta o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidades para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante, e ele abençoa-os, de modo que se multiplicam muito.
e o seu gado não diminui, mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Glórias a Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? Que realmente, né, que nós estamos refletindo, né, irmãos? Esses 10 dias aí, esses últimos 10 dias, né? Eu tenho feito uma reflexão do que estamos vivendo, do que estamos passando, né? E o Senhor me deu um entendimento hoje pela manhã, né? Os dias são maus, né? Nós estamos a portas, né? A gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor irá vir nos buscar, né? Mas que nós sempre estejamos preparados todos os dias das nossas vidas, né? Não sabemos quando, mas temos que estar preparados, né? Temos que todo dia, quando deitarmos, agradecermos ao Senhor, né? Se tivermos que pedir perdão ao Senhor por algo, né? Que nós venhamos nos fazer um concerto com o Senhor, né? Em nome de Jesus. E o Senhor me passou, né, irmãos, que os dias são maus. O inimigo, o que eu digo? Irmãos, nós estamos num tempo, né, que nós não vamos, que nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas o que o Senhor me falou hoje pela manhã? Sabe essa sua unha da mão? A unha da mão, né? Sabe essa unha do seu pé? Ela pode te machucar, né? Porque, irmãos, ela pode vir a crescer, né? E se eu não estiver vigiando, cuidando da minha unha, me alimentando espiritualmente para que eu tenha sabedoria em todas as situações, entendimento e a palavra de Deus, eu não vou conseguir suportar as aflições dessa terra até que venha o Senhor, né? Então, com isso, eu entendi que o Senhor quis me dizer, né, que até nós mesmos podemos nos trair, até algum membro do nosso corpo pode nos trair, pode fazer algo de mal para nós, né? É uma palavra muito forte, irmãos, mas infelizmente a terra, ela está sendo manipulada, né? Não tem lugar, não tem onde, e não tem pessoas que não possa servir manipulados. E se nós não estivermos com o Espírito Santo de Deus para ter entendimento, para que o Senhor venha nos afastar, ou que venha nos colocar perto de pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que realmente estão na mesma comunhão que nós, no mesmo pensamento, na mesma renúncia, não iremos suportar. Não, porque está difícil. É assim, irmãos, é uma prestação de serviço. Muitas vezes nós prestamos serviço, mas aquele serviço que nós prestamos, às vezes a pessoa que nós estamos prestando a serviço, às vezes até ela acha que nós somos propriedade dela. E nós não somos propriedade, nós somos propriedade de Cristo, né? Nós somos propriedade de Cristo. Nós somos remidos de Cristo, né? Então, essa é uma suposição que eu disse aqui, irmãos, né? Mas em todas as áreas, né? A pessoa, quando ela está pagando algo, ela acha que ela pode determinar algo, fazer algo, além daquilo que realmente é o correto, ou o que foi definido, né? E quando não é da forma que às vezes a pessoa quer que seja, né? Que desagrada, ela vem te falar algo. Eu tô falando isso, irmãos, porque a semana passada eu precisei
eu vou especificar para não ficar muito vago, né? Eu precisei de uma prestação de serviço de mecânico e eu tinha combinado um horário, né? E esse horário não foi possível ir, né? Mas eu mandei mensagem, né? Ele estava com a peça do meu carro, precisava colocar. Eu falei, eu não vou conseguir ir agora, estou do outro lado da cidade, eu vou mais tarde. E essa pessoa, ela não viu a mensagem que eu mandei, né? Quando ela foi ver, já era no final da tarde, ela me mandou um áudio, assim, simplesmente acabando comigo, sabe, irmãos? Então, são coisas assim que a pessoa não pesa as palavras, as pessoas não pesam, que ela não sabe com quem que ela está falando ali do outro lado, né? Ela não sabe a luta que a pessoa está ali do outro lado, passando, né? Então, é o que eu falo, às vezes nós, ser humano, em vez de ajudarmos a levantar o nosso próximo, nós tentamos enterrá-lo vivo, né? E infelizmente, isso vale para mim também. Vale para mim, vale para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. Então, às vezes a pessoa ela acha que pela situação, né? Sabe? E não é assim, irmãos. Nós temos que ser empáticos. Nós temos que nos colocar no lugar da pessoa, porque nós não sabemos o que a pessoa está passando. Nós não sabemos a luta que a pessoa está passando. Então, o que eu digo? Os dias são maus por esse motivo, né? E todos, não é uma situação, isso é uma das situações que aconteceu a semana passada comigo. Mas eu vou falar, deve ter acontecido uma situação aí, pelo menos de umas 5 ou 6 situações igual essa, irmãos. Que você fica sem entender o que está acontecendo. Você fala, meu Deus, o mundo já é do maligno mesmo. Porque se você for fraco, você já nem sai mais de casa, né? E nós temos que ter esse entendimento. Buscar na palavra, buscar do Espírito Santo de Deus, né? Que é só Ele. É só Ele para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento. Que hoje, mesmo a gente dando o melhor de nós, mesmo nós pagando as nossas obrigações certas, né? Ainda existe o contratempo, existem as situações para tirar a nossa paz, para nos trazer aflição, né? Então, que nós venhamos a estar firme na fé, que muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas o Senhor está. Algo o Senhor tem para nos mostrar, para nos passar. Então, que nós venhamos a confiar, né, irmãos? Então, é difícil, sabe? Essa semana eu falei, não tem mais saída. O mundo está simplesmente perdido. Porque aqueles que não conseguem te manipular, eles simplesmente te derrubam. Se você não faz da forma que eles querem, simplesmente eles te descartam. Simplesmente eles te oprimem, eles, sabe? Então, irmãos, vamos ser empáticos, vamos nos colocar no lugar, né? Vamos chegar, vamos conversar para entender a situação do nosso próximo. Ninguém é vidente para ter entendimento que o outro está passando, da forma que está passando, da forma que quer que seja, que não quer que seja, que venhamos abrir a boca, porque senão fica difícil. E daí nós maltratamos, né? Sem saber o motivo, porque muitas vezes as pessoas fazem maldade para o seu próximo, porque elas acham que estão certas. E nem sempre elas estão certas. No pensamento dela, ela está certa. Mas o que é certo para um pode ser errado para o outro. E tem que ter um bom senso de chegar, sentar e conversar. E resolver essas diferenças em todos os sentidos, em todas as áreas. Porque se nós não tivermos paciência, nós vamos sair patrolando todo mundo, derrubando todo mundo e matando espiritualmente todo mundo, e matando espiritualmente, fisicamente, ou seja, da forma que seja.
Nós vamos estar querendo ser o Deus da terra e nós não somos Deus da terra. Nós não somos Deus nem da nossa vida. Nós não conseguimos nem, eu digo assim, com a idade que eu tenho, eu não consigo, até hoje, eu não consegui fazer o que eu quero, né? Porque antes de Cristo, né, eu tinha minhas responsabilidades. Depois deu amenizada, mas quer dizer, tem coisa que eu quero fazer, mas eu sei que eu não tenho permissão para fazer. Não me convém fazer, então eu não vou fazer porque eu sei que vai me fazer mal espiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos, né? Então que nós venhamos a refletir, porque nós vamos prestar conta de tudo. Vamos prestar conta, né? Não tem como nada ficar impune em cima dessa terra, nem um mal, nem uma mentira, nada que foi levantado sem causa vai ficar escondido sem causa. Tudo vai vir à tona. Então que sejamos retos de coração, retos em todos os sentidos. Não podemos responder pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, por ninguém, mas podemos nos espelharmos em Cristo, né? Nos espelharmos em Cristo, tentarmos ser melhor que ontem, né? Tentarmos ser melhor que ontem. Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus, aleluias. Vamos estar lendo o breve resumo e após o breve resumo vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam, em geral, todos os homens. Irmãos, os que clamaram ao Senhor na sua angústia, o Senhor o livrou das suas necessidades e os levou por um caminho reto para irem à cidade que deviam habitar, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tirou das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Louvemos ao Senhor por sua maravilha e por sua obra em nossas vidas e dos nossos, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus, né, irmãos? É maravilhoso sermos servos do Senhor, termos esse entendimento, irmãos. Porque eu vou dizer para os irmãos, nós estamos em 2025. Há 12 anos atrás, muitas coisas aconteciam em nossas vidas, na minha vida, eu não tinha entendimento. Eu não conseguia, eu tinha tanta pergunta, eu fazia tanta pergunta para o Senhor, eu falava, por que disso, por que daquilo? E hoje eu tenho entendimento. Mas por que eu tenho entendimento? Porque eu tenho a palavra, né? Porque eu busco entendimento do céu, do alto. Não somos perfeitos, mais uma vez. Somos falhos, somos seres humanos falhos, né? Como eu disse, aquilo que às vezes é certo para mim, é errado para o meu próximo. Mas nós temos que conversar e ter esse entendimento de tentarmos achar o meio termo, né? Então é isso, irmãos, né? Que nós venhamos ser perseverante na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor em nossas vidas, dos nossos filhos e de todos os nossos, né? Que venhamos ser perseverantes, irmãos. Que venhamos ter esperança de dias melhores, apesar de que, né, podemos ver que, infelizmente, né, os dias são maus. Não só os dias são maus, tudo está mal, né? Tudo. Não é só os dias, né? Tudo que envolve um dia não está puro, né? Mas glorificado, exaltado é o nosso Deus. Aleluias, irmãos. Vamos estar orando por todos em nome de Jesus. Papai, te glorificamos e te bendizemos. Quão grande és o Senhor, quão poderoso é o Senhor. Senhor, obrigado por ter nos guardado essa semana que passou, essa semana que se iniciou, que já estamos no meio, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, guardar os nossos filhos, Senhor.
guardar toda a nossa família, em nome de Jesus, guardar os nossos netinhos, Senhor. Em nome de Jesus, que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, que haja abrir de olhos espirituais em nossas vidas e dos nossos, em nome de Jesus. Que nós venhamos, Senhor, a buscar a sua palavra a cada dia mais, o seu entendimento a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha blindar, guardar e proteger o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar, dos nossos filhos, Senhor, de todos os nossos, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha curar de toda doença maléfica, Senhor, todo ar maléfico, tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja quebrado e aniquilado nas nossas vidas e dos nossos, em nome de Jesus. Que haja renovo, que haja restauração, Senhor, que haja cura em todos os sentidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Glorificado e exaltado é o nosso santo Deus. Amém. Assim seja. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.